Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Jeremias capítulo 49. Mensagem acerca de Amon, acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ele virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente-se, ó Esbom, pois aí está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham veste de lamento e chorem. Corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Porque você se orgulha dos seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filho infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú, na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até vocês, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor: ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-o fora da sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso?
Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando, estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Mensagem acerca de Damasco. Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias, estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e de Azor, acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles, há terror por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês, habitantes de Azor. Diz o Senhor: Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor, uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão, e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Jeremias capítulo 50. Mensagem acerca da Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará sua terra e não deixará nela nenhum habitante, tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto
na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha solta no pasto e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro, com sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-no, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela, dos confins da terra arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos, os refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião
como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela, não deixem que ninguém escape. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros. Eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas. Elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher que está dando à luz, como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora da sua terra. Quem é o escolhido que designei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e os pastores ficarão devastados por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. Assim diz o Senhor. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.